Nosso assunto de hoje é abdominoplastia. Quero aqui colocar 3 vantagens e 3 desvantagens. Ative as notificações, segue o nosso canal para você manter sempre atualizado. A abdominoplastia, por muitos anos, ela sempre aterrorizou muitas mulheres, principalmente, pelo fato de entender que precisariam ganhar uma cicatriz extensa na região inferior do abdômen. Normalmente essa, até nos dias de hoje, é visto com um pouco de temor, porque a maioria das pessoas imaginam que é uma cicatriz muito grosseira, uma cicatriz que vai deixar ela, digamos, muito insegura em relação ao momento de intimidade, ao momento de poder ter segurança, colocar seu biquíni, né, se expor à praia. Muitas vezes isso vem ainda nos dias de hoje de maneira muito forte. E é super comum a gente entender que no consultório essa continua sendo uma leve angústia das pacientes para que muitas vezes elas não tenham realmente uma segurança quando a gente fala e indica abdominoplastia. Mas nem tudo é ruim dessa forma. E aqui a gente queria colocar principalmente 3 principais vantagens da abdominoplastia. A abdominoplastia é uma cirurgia que, quando muito bem indicada, ela tem um resultado maravilhoso, porque se nós entendermos que o principal objetivo da abdominoplastia é retirar o excesso de pele, permitindo com que você tenha como se fosse uma nova roupagem do seu abdômen, a gente entende que a nova pele que vai continuar no seu abdômen, ela vai ser uma pele que vai estar ajustada no seu novo contorno. Muitas vezes ela acontece em situações de gravidez, situações de ganho e perda de peso, situações diversas realmente por alguma outra alteração, até genética mesmo. E ela realmente vai fazer o seu papel de tirar os excessos. Quando a gente pensa em retirar os excessos, a gente vai entender que você vai ter um ajuste de pele, que seria a principal vantagem, e permitir com que você tenha um abdômen mais plano. Segunda vantagem, você vai ter todo o tratamento e aí de maneira bem assertiva da sua flacidez. Essa flacidez vai permitir com que você tenha uma nova situação em que você senta, o seu abdômen ele fica mais uniforme, ele fica mais bonito e você pode sentir muito mais confiança, principalmente ao colocar roupas. Uma situação que muitas vezes as pacientes que têm indicação de abdominoplastia, elas apresentam ou sofrem com isso, é realmente ter aquela dobra de pele, aquele excesso que muitas vezes trazem desconforto, inflamação, fica machucando aquela parte inferior. Isso pode realmente ter um cenário muito positivo. O terceiro, hoje em dia, os conceitos novos da abdominoplastia, elas subiram, ela realmente cresceu bastante e hoje a gente consegue ter um abdômen mais delineado porque a abdominoplastia ela entendeu que para que ela ficasse mais bonita, ela precisaria muitas vezes entregar um contorno que pudesse ser principalmente associado à lipoescultura. Então, ao fato hoje que muitas vezes ao acabar a cirurgia, a paciente tem um aspecto que, por exemplo, se for associado à lipoaspiração, que o resultado dela aparece basicamente só de uma lipoaspiração. E os novos contornos, eles assumem um caráter muito mais moderno, elegante, sofisticado. Falando um pouquinho agora das desvantagens agora da abdominoplastia, ela vai exigir de você um período em que você, principalmente, acho que é o mais chato de todos, andar um pouco fletida para que você não force a cicatriz, para que você não tenha um alargamento de cicatriz. Eu diria que isso seria a principal situação que pode trazer. Segundo, vai demandar de você um pouco de cuidados em relação à cicatriz. O uso de micropores, o uso de, às vezes, pomadas específicas para que você tenha essa cicatriz sendo trabalhada ao longo do tempo. E muitas vezes a gente também tem como terceiro ponto negativo, digamos assim, a questão de você ter um descolamento de pele mais amplo e isso muitas vezes ter que usar um pouco mais de tempo, de cintas, etc. E basicamente isso não traz grande repercussão para você. A abdominoplastia muitas vezes ela pode ser encarada como algo muito grande, muito sério, tal, mas ela realmente é um tratamento muito eficaz e realmente ao longo do tempo cada vez mais é melhorando e a paciente consegue ter o seu corpo de maneira incrível. E hoje, muito legal, é que muitas vezes as pessoas que têm abdominoplastia associada à lipoaspiração, os resultados delas, muitas vezes você nem sabe se ela fez abdominoplastia ou não. Isso foge completamente daquela abdominoplastia que era feita, que a gente via muitas vezes algumas mulheres na praia, na rua, enfim,
com aquele abdômen todo reto, esticado, todo abaulado, todo arredondado. Muitas vezes não foi trabalhada a musculatura de maneira adequada, não foi associado a uma lipo de definição, não foi associado realmente os conceitos mais novos.